A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline e é com muita alegria que eu venho aqui nesta segunda-feira, neste início de ano, para juntos compartilharmos a mensagem da graça de Deus, falarmos de coisas que vão edificar a nossa vida. Que ótimo momento para nós falarmos sobre a palavra do Senhor, porque nós compreendemos que a palavra do Senhor é o que nos dá bases sólidas para que a nossa vida jamais seja abalada, seja destruída. Então, neste dia 6 de janeiro, vamos falar a respeito daquilo que nos mostra quem nós somos diante de Deus, que nos dá esperança para nós projetarmos o ano de 2014 certos da nossa posição em Cristo Jesus. De que somos pessoas vitoriosas, somos chamados por Deus para reinarmos em vida. A palavra do Senhor nos promete uma herança celestial da vida eterna, tudo aquilo que nós vamos viver com o Senhor depois que partirmos desta terra, mas mostra também que nós temos direito nesta vida e nós, através da nossa confissão de fé e de vitória, podemos sim chamar à existência coisas que não são como se já fossem. Podemos chamar à existência a nossa vitória, podemos chamar à existência a nossa realização. É claro que unida a uma confissão de fé, há necessidade de atitudes, porque não adianta só você confessar coisas boas a respeito da sua vida e não agir. Então, a palavra do Senhor diz que os planos do diligente tendem à abundância. Quem são os diligentes? São aqueles que são zelosos, que têm cuidado em viver a palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, têm cuidado em administrar sua vida, em cuidar bem das suas finanças, do seu corpo, do seu lar, da sua família, dos seus relacionamentos. Este é o diligente. E a Bíblia assegura que os planos desta pessoa zelosa, cuidadosa, temente a Deus, tendem à abundância. E é isso que nós vamos confessar logo neste início de ano, que tudo aquilo que nós projetarmos, nós seremos bem-sucedidos, porque temos a bênção do Senhor, temos aquilo que é principal, que todos precisam para terem uma vida de sucesso, a bênção do Senhor. E é claro, com sabedoria, com discernimento espiritual, com boas atitudes, com uma vida em linha com a palavra, nós vamos construindo a nossa vida. Vamos degrau por degrau, subindo até alcançarmos aquilo que nós desejamos, aquilo que almeja o nosso coração e a nossa alma. Que palavra importante e motivadora para que você comece a sua segunda-feira, a sua semana, mas também este ano inteiro que nós temos pela frente. Para algumas pessoas, olhar o calendário ainda cheio até dezembro pode parecer algo já cansativo. Ainda tem um ano inteiro pela frente. Mas quando você tem uma visão clara, quando você tem olhos iluminados pela palavra do Senhor, você olha para o calendário e você enxerga uma grande oportunidade para viver esses dias, confessando, confiando e vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Hoje é segunda-feira e nós vamos começar esta semana de forma muito especial, em oração. Nós cremos no poder da oração e nós cremos que quando nós clamamos, o Senhor age por nós. E olha, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir
quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer mudar uma situação, quando Deus quer gerar um milagre numa vida, ninguém pode impedir. Ele disse isso através do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele diz: ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus age, amado, não há impossibilidade, não há obstáculo, não há nada que seja capaz de resistir ao poder do Senhor. E hoje, às 19h30 nós estaremos reunidos na Igreja Cristo Vive, neste nosso primeiro culto de oração do ano de 2014, crendo que nós veremos o agir do Senhor. Se você precisa, se você deseja, venha estar conosco. Nós temos uma visão muito perfeita desse agir de Deus. Nós não buscamos a Deus somente por aquilo que Ele pode nos oferecer ou por aquilo que Ele possa fazer pelas nossas vidas. Nós buscamos a Deus pela nossa subserviência, pela nossa submissão, porque nós compreendemos que não somos nada sem o Senhor. A nossa suficiência vem dEle, está nele, somos o que somos pela sua graça. Mas nós entendemos também que há situações em que nós não podemos fazer nada como humanos, como seres carnais. Precisamos de um agir sobrenatural. E é neste momento que o Senhor se agrada que nós o busquemos, que nós busquemos nele a resposta, a solução. E é isso que nós faremos hoje. Queremos que você esteja conosco neste primeiro culto de oração do ano de 2014. Traga a sua família, traga quem você ama, alguém que precisa de uma oração, de um apoio espiritual. Nós estaremos aqui na Rua Maricá, 320, Campinho, às 19h30 para clamarmos ao Senhor. Estaremos firmes nesta palavra, porque ele diz: agindo eu, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o mover do Senhor. Ninguém vai poder impedir o mover de Deus na sua vida neste ano de 2014. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo para a minha vida. Então, vamos confessar, vamos confiar e vamos esperar, porque o Senhor age no tempo determinado. Porque também o tempo de Deus nem sempre é o tempo que nós achamos para a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que as coisas têm que acontecer agora, desse jeito, daquela maneira, mas Deus tem todo um propósito em todas as situações e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem e vão acontecer no tempo de Deus para as nossas vidas. Amém? Olha, nesta segunda-feira eu trago aqui o projeto de vitória. Este projeto foi distribuído pelo nosso ministério, pelo nosso apóstolo, na passagem de ano. E aqui você pode escrever todos os seus projetos para todas as áreas da sua vida. Você pode baixar o seu projeto no nosso site www.igrejacristovive.com.br ou nas mídias sociais, Facebook, Twitter. Você pode acessar, você vai encontrar o projeto de vitória em todos os locais da Igreja Cristo Vive. Acesse. Baixe o seu, imprima, ou então ligue aqui para a nossa igreja, 3017 9090, e peça o seu projeto de vitória. Se planejas alguma coisa, isso te sairá bem. Então, vamos planejar, crendo que Deus tem a sua bênção sobre os nossos projetos e sobre os nossos planos. Amém? Você vai ficar agora com a mensagem da graça de Deus, com meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e que você possa ter uma semana muito abençoada, de grandes expectativas, de muita motivação, crendo que o Senhor é por você, é pela sua vida, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Amém? Graça e paz, até o próximo programa. 2 Timóteo 2:12 diz assim: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Como é que se nega a Deus? Não perseverando. Vamos ouvir a voz profética, vamos aquietar agora os nossos corações, vamos nos sentar todos. As primeiras cadeiras, por favor,
devem ser preenchidas. Já pedi várias vezes, por causa da televisão. Vamos orar ao Senhor. Oremos a Deus. Senhor Jesus, as sortes foram lançadas. Aqui está a tua igreja, a tua noiva, o teu povo. E aqui estão famílias que aqui vieram atraídas pelo Espírito Santo, movidas de um desejo sincero, profundo, intenso, de conhecer a respeito do seu futuro. Porque nós não andamos segundo o homem, nós não consultamos cartas, nós não vamos a cartomante ou aos búzios. Nós temos na palavra a bússola. E é em cima desta palavra que vamos agora ouvir o Espírito Santo de Deus falar à igreja. Queremos aprender a não te negar, porque a Bíblia diz que aquele que te nega, tu negas, mas o que persevera acaba por reinar. Fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família preciosa, eleitos de Deus, pedras que vivem, santos, aqueles que fazem parte e são o selo do meu apostolado, aqueles a quem Deus chama minha amada, povo do Senhor, meus filhos em Cristo Jesus. Vivemos o mês de dezembro como o coroar de todos os esforços. Meus irmãos, dia a dia de dezembro, eu ouvi as coisas mais fantásticas que poderia ter ouvido, de milagres, de prodígios, de sinais, de maravilhas que Deus fez na vida de muitas pessoas. Então, no domingo próximo passado, nós fizemos um balanço. Você que esteve aqui na igreja, o Senhor me encorajou a ensinar a igreja a fazer um balanço. Às vezes, pensamentos que se instalam na mente e que não são parte das promessas de Deus. Aprendemos então a alinhar a vida com a palavra, porque daqui a 1h45 chegará o ano de 2014. Deus, o Senhor Jesus Cristo, está no controle absoluto desta igreja e das famílias desta igreja. Queria começar por lhe dizer isto, porque há algumas pessoas aqui que estão ansiosas, preocupadas, angustiadas. E a primeira palavra que eu lhe digo é que Deus está no controle absoluto das nossas vidas. Diz isto em 1 de Crônicas 29:11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltas por chefe sobre todos. Então a primeira palavra que eu quero lhe dizer é que Deus está como chefe sobre todos. Ele tem o controle absoluto da nossa vida. Nada escapa aos desígnios do Senhor. Deus está no controle. E nós nos últimos dias do ano começamos a ouvir Deus dizer: façam grandes projetos, desejem grandes projetos. Porque quando você começa a fazer um grande projeto, você tem que saber que foi Deus que colocou esse grande projeto na tua vida. Não o abandone, não deixe nenhum projeto
algum sentimento forte que pode nascer esta noite no teu coração, vis-a-vis a palavra profética, saiba que é plano dele. Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, o que Deus estabelecer, é isso que vai permanecer. Não é o mundo, não é o diabo, não é o homem, é Deus. O desígnio do Senhor, o que Deus estabelecer, diga, o desígnio do Senhor permanecerá. Então disse o sábio em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O Senhor diz planos, projetos, é Deus que faz, Ele é chefe sobre todos, Ele tem o controle da nossa vida, da vida da igreja. Provérbios 16:9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, como é Deus a fazer planos, como é Deus a fazer os projetos, como é Deus a estabelecer os desígnios, nós temos absoluta confiança que o nosso viver neste ano de 2014 será seguro, tranquilo, não tema. Deus é o chefe sobre tudo e sobre todos. Mas apóstolo, a despeito da profecia que Deus me deu sobre grandes conquistas em 2013, eu enfrentei lutas, eu também. Pastor, eu enfrentei dificuldades, eu também. Pastor, eu vi adversidades, eu também. Pastor, os ventos sopraram, eu também. Eu vi o fogo à minha volta, eu também. Mas ouça, o fogo não nos queimou, o vento não nos derrubou e a água não nos submergiu. Deus é conosco. Deus é parte disso tudo que está acontecendo na nossa vida. 1 de Pedro 1, 6 e 7, ele disse, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele disse, às vezes, você passa por provações, não há como evitar isso aqui. E ele disse, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez que você veja o que significa a fé na vida de uma pessoa, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Eu sei que muitos aqui passaram pelo fogo, mas a nossa vida redundou em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Diga amém por isso. Diga amém por isso. Glória a Deus. Aliás, Paulo na revelação da graça nos ensinou dizendo em 2 de Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desanimamos. Você sabe por que tanta gente não conquista coisas na vida espiritual? Porque desanima. Muita gente que esteve aqui conosco o ano passado não está aqui esta noite. Desanimou, desmaiou, se fatigou. E você sabe, a Bíblia diz, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, culto a culto, de glória em glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, e todos passamos, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então as lutas vieram, os ventos sopraram, o fogo andou à nossa volta, mas amado, acima de toda comparação, seja Deus glorificado, seja Deus engrandecido, seja o Senhor Jesus Cristo exaltado entre nós. Amém? Agora, todos os nossos planos de vida, sejam eles na vida profissional, sentimental, emocional, o que você fizer de planos, pense, todos os seus planos têm que começar primeiro por um plano de vida espiritual. A igreja lhe encoraja esta noite, o apóstolo e profeta da sua vida. Amado, tudo começa com um plano espiritual. Paulo, quando escreve aos Efésios 3:20, ele diz, ora aquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, talvez você tenha pensado deste tamanho, Deus tem infinitamente mais. Talvez você achasse que a tua casa seria uma casa de 2 quartos, Deus disse 5, 3 andares. Eu não sei o que está como plano do teu coração, nem posso discernir, é você e Deus. Mas Ele disse, eu posso fazer infinitamente mais do que você pensa. E nos seus planos tem que estar envolvida a vida espiritual. Diz aqui a vida de oração, 1 de João 5,14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, estamos aprendendo. Deus estabelece desígnios, Deus dá a resposta certa, Deus dirige os passos, Deus nos apura no fogo, Deus redunda a nossa vida em louvor e glória. Não há nada comparado com o peso de glória em nossa vida. Deus faz infinitamente mais, Deus nos ouve nas nossas orações. Então, por que eu disse que planos espirituais são primazia na nossa vida? Porque, amado, você tem que ter uma base espiritual forte. Uma base espiritual forte. Por isso eu quero lhe encorajar, não abandone a sua congregação. Não deixe de congregar. Paulo disse isso em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Não deixe de fazer isto. É aqui que começa a base espiritual. Pois ele diz, não vos conformeis com este século. Não se moldem ao que este século está propondo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, comece a pensar como a Bíblia ensina, comece a seguir o que você lê, o que você ouve, o que você guarda, as palavras da profecia, e então você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está decidido a isso? Diga amém. Então, a primeira parte foi a estrutura da vida espiritual que Deus quer. Você e Deus. Não siga nenhum modelo do mundo. Deus já te criou com um grande propósito. Deus tem planos grandiosos para a minha vida e para a tua vida. Só tu podes ser tu. Nada de modelos do mundo. A tua identidade como cristão é extremamente importante no momento em que as trevas tomaram conta do nosso país e do mundo. Teus valores espirituais de revelação da graça de Deus têm que ser fortes. Você não pode ter nenhuma crise de identidade. Nenhuma crise de identidade. Você sabe, quando as pessoas começam com crise de identidade espiritual, elas têm um pé no mundo e um pé na igreja. Você sabe que um dia, Deus usando Moisés, nos revela que Moisés teve que lidar com esta questão da identidade. Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu diante de Deus? Você sabe que Moisés significa tirado das águas. Moisés nasceu numa época em que havia uma ordem do faraó para se matar todas as crianças. E a mãe dele e a avó colocaram-no num cesto, e ele foi tirado das águas, por isso é que ele se chama tirado das águas, foi parar ao pátio do palácio de faraó. Foi recolhido e foi criado como filho da filha de faraó. Mas ouça uma coisa, ele nasceu judeu. O sangue dele era judeu, mas ele foi criado como egípcio. Ele foi criado com a cultura do mundo. E um dia Moisés refletiu e disse, mas quem sou eu? Eu sou um mundano egípcio ou eu sou um circunciso judeu? Você sabe, esta decisão importante marcou o resto da vida de Moisés. Quando ele disse, afinal, quem sou eu? Porque você sabe
ele sendo criado como filho de Faraó, ele seria o segundo Faraó. Se ele aceitasse ser um egípcio, se ele fingisse que ele era um egípcio, ele teria uma grande vida, ele teria uma grande carreira, ele teria muita fama, ele teria uma grande fortuna, ele teria garantido o seu mundo. Mas ele um dia disse: não, eu sou um judeu, eu sou um filho de Deus, e mesmo se eu for humilhado, expulso do palácio, mesmo que eu me torne um escravo, eu não aceito viver desta forma. E ele tomou uma decisão que teria implicações para os próximos 80 anos da sua vida. Em Hebreus 11, 24, o Senhor diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do Faraó. Olha que momento dramático na vida de um homem. De um lado, a faustosidade do palácio, a riqueza, a carreira e o trono. Do outro lado, Deus. E diz que ele recusou, ele rechaçou. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. O tablet, fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.